presidente dos Estados Unidos, acaba de afirmar que a CIA tem relatórios que afirma que eleições foram fraudadas, e essa notícia chocou o mundo inteiro, gente. Então eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa informação. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, acabou de tomar decisão bombástica sobre Flávio Bolsonaro, gente, tá? Agora, neste exato momento, o ministro Alexandre de Moraes acabou de tomar decisão sobre Flávio Bolsonaro, que pegou o Brasil inteiro de surpresa, chocou o Brasil inteiro. Claro que essa informação também vou trazer para vocês. Outra notícia urgentíssima que acabou de sair aqui, gente, tá? Lula da Silva está se borrando de medo de Donald Trump, tá? Com relação a uma questão que eu vou explicar também aqui para todos vocês. Lula da Silva com medo. Lula da Silva com medo de Donald Trump. Por que que o Lula tá desesperado, tá preocupado, tá com medo? É outra informação que eu vou atualizar vocês aqui também nesse boletim. Gente, além dessas outras várias informações, tem muita coisa que eu separei, inclusive uma surpresa que o Flávio Bolsonaro preparou, acabou de anunciar para todas as mulheres. Você que está do outro lado me assistindo, é mulher, preste muita atenção, porque o Flávio Bolsonaro acabou de confirmar aqui uma notícia muito boa para as mulheres do Brasil. Essa notícia vocês vão gostar. Então é isso e outras cositas mais. Rapidamente, não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e compartilhe o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Marcel Van Hatten acabou de publicar nas redes sociais do momento em que ele estava humilhando o aliado do Lula, que era o cara lá do INSS, né? O presidente do INSS, que ele acabou de ser indiciado pela Polícia Federal. Vejam aqui, gente, o momento em que o Marcel Van Hatten encurralou ele dentro do Congresso Nacional. O Marcel Van Hatten já sabia o que ia acontecer com ele. Bomba, gente, tá? Isso aqui é o presidente do INSS indicado pelo Lula, que acabou de ser indiciado pela Polícia Federal. Vejam o que o Marcel Van Hatten fez com ele, vejam só. Por que o senhor não tomou providência? Deputado Marcel Van Hatten, não é nada pessoal. Nas perguntas do senhor eu vou me manter em silêncio. Ué, por quê? Porque é um direito meu. Eu fiz perguntas confortáveis, essa pergunta lhe causa desconforto? O senhor insistir e Depois em outubro, isso é tipo penal. Tipo penal é roubar de aposentado. Abuso de autoridade. Tipo penal é prevaricar de antirroubo de aposentado. Tipo penal é desacatar deputados e senadores. Tipo penal é vir aqui e mentir diante dessa comissão. Então, se Vossa Senhoria acha que vai me constranger ficando em silêncio, Vossa Senhoria está apenas demonstrando para quem nos assiste, para o Brasil todo, o tanto de responsabilidade que o senhor tem pela roubalheira no INSS. O senhor não esteve ao lado do aposentado quando, na reunião de agosto de 2024, depois da recomendação da CGU para fazer a suspensão cautelar, que o senhor não fez e, portanto, prevaricou. Tipo penal, o senhor prevaricou, na opinião minha, e certamente a investigação vai demonstrar isso, senhor presidente. Em decorrência do que nós vimos acontecer, as cenas lamentáveis do depoente, não apenas contra o relator, mas contra toda essa comissão. E mais, a postura displicente do depoente, que tem aqui, inclusive, menosprezado não apenas as perguntas do relator Alfredo Gaspar, como também as fundamentações. Eu solicito a Vossa Excelência, de acordo com o artigo 331 do Código Penal, que seja preso por desacato o depoente Alessandro Antônio Stefanuto em flagrante delito diante de todos nós aqui e de todo o Brasil. É, gente, tá? O Marcel Van Hatten avisou que estavam lidando com bandido, com criminoso. E agora, a notícia que acaba de chegar é que o Stefanuto, esse que está aqui, gente, tá? Que não queria responder as perguntas, esse aqui, ó, ele acabou de ser indiciado. Presidente do INSS, indicado pelo Lula, agora ex-presidente, né? Porque levou um chute na bunda. Indicado pelo Lula, né? Tava lá colaborando para que os velhinhos fossem saqueados, roubados, segundo a Polícia Federal. Ele acabou de ser indiciado pela Polícia Federal, gente, tá? Mais um escândalo para conta de Lula da Silva. Outra bomba, gente. Vocês sabiam que o Lula está se borrando de medo de vir mais tarifas contra o Brasil? Tá aqui, o governo Lula aguarda nova tarifa de 12,5% dos Estados Unidos
na próxima semana. E eu vou ser muito sincera e honesta aqui com vocês. O motivo desse novo tarifaço é incompetência do Lula, tá? Nas investigações do governo americano, eles descobriram que tem trabalho forçado aqui no Brasil, trabalho escravo no Brasil. E o desgoverno Lula não conseguiu acabar com o trabalho forçado no Brasil. O governo americano descobriu e parece que vem mais tarifaço contra o Brasil por causa, principalmente, da incompetência do desgoverno Lula. E agora a informação que acaba de chegar é que o Lula está muito preocupado com esse novo tarifaço, porque se vir esse novo tarifaço por trabalho escravo, trabalho forçado, isso o governo americano vai estar esfregando na cara do Lula que ele é um incompetente. É mais ou menos isso, esse o motivo do desespero do Lula da Silva. Tem mais, gente, tá? Jornalista dentro da Globo News, até a Globo detona a Genial Quest. Genial Quest, gente, ela acabou de publicar aí uma pesquisa que dava 45 para o Lula e 37 para o Flávio Bolsonaro. E todas as outras pesquisas mostrando tecnicamente empatados. Aí, gente, tá? Essa pesquisa foi massacrada pela imprensa, tanto de direita quanto de esquerda, porque assim, nem disfarçaram, né? Nem tentaram disfarçar. Uma diferença de 8 pontos, sendo que todas as outras estavam dando ali praticamente empate técnico. Muito descarado, né, Quest? Tanto é que nem o jornalista da Globo News aguentou, foi lá e detonou essa pesquisa por tentar fazer campanha. Isso aqui é uma campanha pro Lula, né, gente? Tá descarada, vejam só. Mas antes de tudo, eu queria criticar esse instituto, a Genial Quest, né, que fez essa pesquisa, porque eles apresentam para a sua amostra de eleitores duas alternativas factualmente inverdadeiras, factualmente falsas, que são as alternativas das declarações de Lula e de Flávio Bolsonaro. Lula diz que Flávio Bolsonaro pediu as tarifas. Não é verdade. Flávio Bolsonaro não pediu as tarifas dessa vez. E Flávio Bolsonaro disse que ele pediu para não se aplicar as tarifas, o que não é verdade. Ele pediu para se adiar o adiamento a imposição de tarifas. Então, nenhuma das alternativas é verdadeira. E o Instituto obriga os eleitores a se posicionarem sobre duas alternativas falsas, que são as declarações de Lula e de Flávio Bolsonaro, declarações eleitorais. Tá? Seria preciso que um instituto sério colocasse uma terceira alternativa. As tarifas vieram como medida política do governo americano ligada àquilo que Trump vê como interesse americano. Essa é a causa das tarifas. E aí, gente, o que é que vocês acharam da fala aqui do Demetrio? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. E agora, gente, eu tô acelerando aqui para trazer o número maior de notícia no menor espaço de tempo, tá? O Moraes acabou de tomar nova decisão sobre Flávio Bolsonaro. O Alexandre de Moraes determina que Flávio Bolsonaro seja ouvido dia 28 de julho sobre suspeita de calúnia contra Lula da Silva. Tá aqui a nova decisão. O ministro Alexandre de Moraes do STF determinou nesta sexta-feira que a Polícia Federal ouça o senador Flávio Bolsonaro no próximo dia 28 de julho, às 14 horas, no inquérito que apura suspeita de calúnia contra o presidente Lula da Silva. A decisão foi tomada após a defesa do parlamentar não agendar a oitiva dentro do prazo anteriormente concedido. A defesa do senador havia pedido a extensão do prazo e solicitado que a Polícia Federal disponibilizasse novas datas para a oitiva com antecedência razoável, né, para o devido agendamento do procedimento. Então, depois de tudo isso, Alexandre de Moraes tomou nova decisão. Ele vai ter que se justificar no próximo dia 28 sobre essa questão, né, acusação de calúnia contra Lula da Silva. Ele disse lá, né, tudo maduro, né, gente? Não pode. Época de eleição, não pode falar nada relacionado Lula e Maduro. Parece que a gente está assistindo o mesmo filme novamente, né? No pleito eleitoral de 22, não se podia colocar Lula e Maduro na mesma frase. E parece que agora é surreal, né, gente? Desespero. Desespero. E agora, gente, vamos falar sobre uma notícia bombástica que tomou conta das redes sociais nesse dia de hoje.
que é a fala do Donald Trump. Antes de trazer a matéria, trazendo aqui riquezas de detalhes dessa bomba sobre eleição fraudada, deixa eu mostrar aqui para lisura da informação, né, gente, para vocês terem acesso aqui à informação. Tá aqui, ó. Trump diz que relatório da CIA mostra que Maduro manipulou o sistema de votação eletrônico para ser reeleito em 2020. Tá aqui, gente. Então, o Trump está fazendo uma acusação gravíssima. Trump diz que relatório da CIA mostra que Maduro manipulou o sistema de votação eletrônica para ser reeleito em 2020. E também tem mais aqui, ó, como aqui está em inglês, deixa eu trazer aqui essa outra matéria, trazendo os detalhes dessas últimas informações. Trump diz que Venezuela tinha máquina para fraudar eleições. Trump acabou de fazer uma acusação muito grave sobre fraude em eleições. Vejam só. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, garantiu nesta última quinta-feira que documentos da Agência Central de Inteligência, ou seja, da CIA, mostram que os governos de Hugo Chávez e Nicolás Maduro arquitetaram planos para manipular eletronicamente resultados eleitorais entre 2004 e 2020 na Venezuela. Existia um complô específico para favorecer enormemente o regime corrupto da Venezuela, afirmou Trump durante um discurso à nação, no qual se concentrou em ressaltar supostas vulnerabilidades no sistema eleitoral dos Estados Unidos. A declaração de Trump baseia-se nos documentos divulgados pela Casa Branca na mesma noite, em que incluem uma análise da CIA elaborada em 29 de junho, com informações de inteligência coletadas durante quase 2 décadas sobre a capacidade do governo venezuelano para manipular eleições por meio de tecnologia de máquinas de votação eletrônica. O relatório aponta que a Venezuela tinha provavelmente certa capacidade para manipular sistema de votação eletrônica dentro do país, incluindo os sistemas da empresa britânica Smartmatic. No entanto, o relatório afirma que não há evidência definitiva de fraude eletrônica em grande escala e conclui que nem o governo venezuelano, nem o sistema de automação de resultados eleitorais Smartmatic podiam alterar eleições fora da Venezuela ou dentro dos Estados Unidos. O documento garante que, antes das eleições presidenciais venezuelanas de 2012, os serviços de inteligência de Chávez trabalharam com o Conselho Nacional Eleitoral e a Smartmatic para manipular resultados eleitorais usando máquinas de votação pré-programadas. A Smartmatic encerrou suas operações na Venezuela em 2018, após acusar publicamente o governo de Nicolás Maduro, então presidente, de inflar a participação eleitoral em mais de 1 milhão de votos durante as eleições legislativas de 2017, segundo a análise da CIA. O relatório cita fontes cujos nomes não revela, que apontam para um plano em setembro de 2020 para manipular as eleições daquele ano para o parlamento venezuelano, no qual máquinas de votação virtuais substituíam votos legítimos por outros manipulados, mantendo a aparência de que eram reais. Além disso, o relatório aponta que a avaliação base da CIA sobre as eleições de 2012 continua sendo, de que uma fraude em grande escala não ocorreu e que o regime não teve que recorrer a uma grave fraude para vencer as eleições de dezembro de 2020 para o parlamento. Gravíssimo, gente, tá? Essas acusações que o Donald Trump acabou de fazer em coletiva de imprensa, tá? Ele chamou uma coletiva de imprensa, fez essas declarações de que a CIA elaborou um documento, foram 2 décadas, ou seja, quase 20 anos de investigação da CIA, e o resultado, a conclusão que consta no relatório da CIA é que as eleições da Venezuela foram
fraudadas. E eu fico aqui pensando o seguinte, essa última eleição que aconteceu na Venezuela, que nitidamente, segundo aí os grandes líderes mundiais, foram fraudadas, né? Mas o PT aqui do Brasil foi lá e chancelou a última eleição do Nicolás Maduro na Venezuela. Sim, gente, tá? Se você não sabia, o PT emitiu nota, o Partido dos Trabalhadores do Lula emitiu nota chancelando, ou seja, endossando a eleição que aconteceu, né, nesse último pleito eleitoral na Venezuela. Ou seja, se realmente foi fraudado, o PT passando vergonha mais uma vez, gente, tá? É muito grave tudo isso que foi dito. Gente, eu penso da seguinte forma, para o Donald Trump, né, numa coletiva de imprensa, fazer uma revelação como ele soltou uma bomba. Isso aqui é uma bomba. Ele tem que estar muito certo disso, gente, tá? Porque, caso contrário, podem surgir consequências seríssimas. É uma acusação muito grave. Apesar que, em se tratando de Maduro, não seria surpresa, né, gente? Em se tratando do ditador sanguinário Maduro, aliado de Lula de longa data, não seria muita surpresa, né? Tá aí, gente. O que é que vocês acharam dessas afirmações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump? Vocês acreditam que o Hugo Chávez, Nicolás Maduro, fraudou as eleições na Venezuela para se perpetuarem no poder? A casa só caiu desse último pleito eleitoral porque a Corina Machado conseguiu, né, as atas com os votos impressos para comprovar que o Edmundo Gonzalez é que foi o grande vencedor. Caso contrário, e aí, gente? Muito grave. Extremamente grave essas acusações, tá? Surpresa que o Flávio Bolsonaro acabou de anunciar. Caso eleito, Flávio Bolsonaro dará um voucher para as mulheres e vários outros benefícios, como, por exemplo, esse, inscrito por Flávio. Hoje, tá, a falta de creche é uma barreira que impede que mulheres do Brasil, né, possam trilhar o caminho da prosperidade, impede que elas possam trabalhar. Então ele traz informação com essa questão também. E, além dessa, tem uma outra surpresa que ele acabou de revelar para as mulheres aqui nesse vídeo. Assistam com muita atenção, principalmente as mulheres que estão do outro lado assistindo, porque é uma informação que surpreendeu o Brasil inteiro. Vejam só. Vai dar um voucher, sim, para que as mulheres possam colocar os seus filhos numa creche, para que sejam bem alimentados, bem cuidados. Às vezes não tem uma creche perto da sua casa. E para que ela possa trabalhar. Para que ela possa trabalhar. A gente vai estar no programa também, estávamos discutindo hoje, nesse programa Brasil por Elas, que esse voucher pode servir também para que as próprias mães se organizem, né? É uma espécie de renda que as mães também, que é uma pessoa da sua confiança, tem uma vizinha. Rede de apoio, que pode ficar com isso, a minha vida funciona. Possa ser usada nessa rede de apoio As também. mulheres perguntam muito para mim, como é que você dá conta de tudo? A minha resposta é, não, eu não dou conta. Eu tenho, meu marido me ajuda muito, é um grande parceiro. Eu tenho uma rede de apoio, tenho sogra, tenho mãe, tenho as minhas funcionárias que me ajudam. Então, assim, as mulheres têm que construir essa rede de apoio. E quem não tem, cabe a nós prover essa rede de apoio na creche, lar de idoso. Muitas mulheres já fazem isso de graça, né? Exato. É o que a gente estava conversando, que a economia, como é que é o nome que vocês não? A economia do cuidado. É isso. Né? Que 8,5% do PIB é o valor estimado que você calcula para que as mulheres que hoje elas acabam fazendo muita coisa de graça, mas é um trabalho, é cuidar de alguém, é cuidar do doméstico, é arrumar a casa, enfim, é ser motorista, um monte de coisa. Se você estima isso tudo em 8,5% do PIB, gente, a gente está falando de quase R$1 trilhão em valor horas não remuneradas que as mulheres trabalham sem ganhar nada. Então esse voucher pode ser usado também para essa rede de apoio, sem dúvida. E aí, com certeza, para as mães atípicas também. Mães atípicas também, gente. Eu vou trazer aqui uma matéria trazendo os detalhes, gente, dessa surpresa que o Flávio Bolsonaro está preparando para as mulheres. Além desse vale, né, para creche ou algo nesse sentido, Flávio Bolsonaro anuncia plano para as mulheres com internet gratuita também. Que coisa boa, gente. Tá aqui, um olhar especial também para as mulheres vindo aqui
quem sabe de um futuro, se Deus quiser, do futuro governo Flávio Bolsonaro. O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro lançou nesta quinta-feira, 16, o programa Brasil por Elas. Gente, o Lula deve estar desesperado com isso aqui. O Lula sempre se lixou para as mulheres, né? Ó, o programa Brasil por Elas, conjunto de propostas voltadas às mulheres, tá? O plano reúne medidas nas áreas de inclusão digital, combate à violência, qualificação profissional e apoio financeiro. Durante o lançamento, Flávio afirmou que o objetivo é ampliar o acesso das mulheres a serviços públicos e fortalecer a autonomia financeira. Fortalecer a mulher é fortalecer uma nação inteira, disse o candidato. Segundo o senador, uma das principais propostas é a criação da Central da Mulher, plataforma digital que irá concentrar serviços públicos, canais de denúncia, programas de capacitação, orientação financeira e acesso a benefícios. O sistema contará com uma assistente virtual de inteligência artificial chamada Maria, que fará o atendimento por voz e texto. O programa reúne internet gratuita, capacitação e combate à violência. Muito importante isso aqui. A coordenadora do projeto, Daniela Marques, afirmou que o plano prevê internet gratuita para cerca de 70 milhões de mulheres em situação de vulnerabilidade. Normalmente são aquelas mulheres, gente, carentes. Como que eles detectam essas mulheres, né, de renda baixa? As mulheres que estão ali no cadastro único, principalmente, né? Então, eles vão lá, através do cadastro único, têm acesso, né? Tem acesso a essas mulheres e vão fornecer aí um voucher para que essas mulheres tenham acesso à internet. Segundo ela, a equipe já iniciou conversas com operadoras para viabilizar a iniciativa. O programa também prevê a criação de unidades físicas da Central da Mulher em parceria com os estados, municípios, Sistema S e iniciativa privada. Entre as propostas apresentadas estão a integração dos canais de denúncia contra a violência doméstica, orientação financeira para as mulheres em situação de vulnerabilidade, criação de um programa de recompensas por metas nas áreas de saúde, educação e organização financeira, ampliação da oferta de creches e implantação de um voucher, ou seja, um vale para as mulheres vítimas da violência. O que é que acontece nessa questão aqui? Mulheres vítimas da violência, gente, tá? Uma mulher está dentro da sua residência com o seu marido violento. Ela começa a ser violentada. Hoje ela é violentada, semana que vem violentada de novo. E muitas dessas mulheres deixam, né? Não tem como, ela fica presa. Gente, mas se eu sair aqui dessa casa, para onde eu vou? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho como pagar um aluguel, eu não tenho como sair dessa casa, então eu vou ter que continuar aqui, continuar sendo violentada e tal. Então, é esse olhar. Então, para essas mulheres que comprovarem que sofreram violência doméstica, vai ser destinado a ela um benefício, tá? Uma concessão, um vale, um auxílio, para que ela tenha a possibilidade de dar o respiro de liberdade. Sair daquela casa onde ela está sendo violentada, e muitas mulheres passam por essa situação. O Lula nunca teve esse olhar clínico para essas mulheres que são violentadas. Isso acontece, são milhões de mulheres que são violentadas dentro da própria casa, pelo marido, pelo ficante, pelo namorado, por aí vai, gente, tá? É muito grave. Então, está sendo estudado um tipo de benefício, né? Um tipo de auxílio, um tipo de voucher, para que essa mulher tem a possibilidade financeira de sair dessa casa para um outro lugar onde ela fique segura. E eu assim, gente, sou mulher, vou ficar aqui acompanhando, né, todas as tratativas desse novo benefício que vai ser concedido, se Deus quiser, por um eventual futuro presidente Flávio Bolsonaro. Se inscreva no canal porque eu vou estar de olho atento a esses vários benefícios que serão concedidos dentro de eventual governo Flávio Bolsonaro. Que notícia! Gente, para mim, tá, que sou mulher, tenho parentes, tenho primas, tenho irmã, eu já vi gente dentro da minha família, mulheres da minha família, primas, presas dentro de casa, exatamente por esse motivo, não tinha como sair de casa, não tem dinheiro para sair de casa, e tá ali sofrendo, o pão que o diabo amassou, mas não pode sair de casa. Então, tá aí
Que iniciativa maravilhosa, gente. Daniela Marques, eu disse pra vocês que dessa mulher ia sair muita coisa boa, gente. Eu disse pra vocês. Eu admiro Daniela Marques desde a época que ela era presidente da Caixa Econômica Federal, fez um belíssimo trabalho lá dentro da Caixa durante a gestão Bolsonaro, tá aqui e deu aí esse... Que coisa maravilhosa, gente. Que coisa maravilhosa. E aí, gente, vocês gostaram dessa iniciativa do Flávio Bolsonaro e da Daniela Marques? Eu amei. Como mulher, eu amei isso aqui, gente, tá?